te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a viver segundo a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça para compreendermos o sentido da Tua palavra, para que possamos, com fidelidade, proclamar o Teu Evangelho e, pelo poder do Teu Espírito, haver no nosso meio conversão, arrependimento, restauração, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lidar com um texto como esse, irmão, sempre ele é difícil por algumas razões práticas, eu diria. A primeira é como o conceito de disciplina ele tem sido tão diminuído e tão pouco praticado no seio da igreja. Muitas vezes você vai encontrar meios, pessoas que fazem de tudo o que está ao seu alcance para fugir da disciplina eclesiástica. E acredita que com isso eles estão a salvo ou livres do poder e da mão de Deus. Mas o outro problema, além da maneira como as pessoas tentam lidar com os seus pecados e fugindo do cuidado de Deus no meio da igreja, é também o fato de que muitos não concebem a ideia de que o seu pecado individual, pessoal, particular, ele compromete o corpo, ele afeta a igreja. Então, se ouve muito isso nos nossos dias. Isso é um problema pessoal meu. Não é à toa que a Escritura descreve assim, irmãos. Nós somos membros do mesmo corpo. Não há como o dedo estar inflamado sem afetar todo o corpo. Não há como você não cuidar da sua própria alma, do seu próprio coração, visando o bem da sua alma e a paz e a pureza e a glória de Deus no meio da igreja. Sem dúvida, esse é um tema rico que pode nos ajudar a explorar esses assuntos com muito detalhe e profundidade. Mas é um texto longo que nós temos aí, irmãos, como nós acabamos de ler, um texto você vai perceber, um capítulo que conta uma história do início ao fim. Inicia e termina a história, com 26 versículos, como nós acabamos de ler. Qual é o fulcro, qual é a ênfase do texto? Então, essa é a grande necessidade de analisar a própria estrutura literária do texto. Então, se você for ler os comentários, as possibilidades são muitas. Claro que eles vão tocar na mesma problemática ali e acolá, mas a compreensão do fulcro do texto é muito difícil quando você lê os comentários que nós temos hoje. Então, o caminho é a estrutura literária. Por que esse texto tem essa estrutura? E como é importante analisar literariamente o texto, para compreender a sua teologia. Então, preste bem atenção, como que no capítulo 7, verso 1, você tem a seguinte declaração: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, e da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, antes da história ser descrita, porque você vai ter aqui a oração de Josué, e ele não sabia por que eles haviam sido derrotados, ele apenas ficou angustiado com a derrota. Aconteceu algo que foi proibido no capítulo 6, foi feito às escondidas, e na outra batalha, no capítulo 7, eles foram derrotados. Então, a ira de Deus, diz o texto,
veio sobre eles. E veja como encerra o capítulo 7, irmãos, o verso 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim apagou o furor da sua ira. O Senhor apagou o furor da sua ira. Veja, você tem o início do capítulo dizendo que a ira de Deus veio sobre eles, e no final do capítulo, a ira de Deus se apartando de sobre eles. Então, eu tenho uma história que tem um começo e tem um fim, e há uma lógica na história. Logo, a ira de Deus sobre o seu povo é que é o tema central. A ira de Deus sobre o povo é que passa a ser o tema central. Mas a ira por causa do quê? É o que o texto vai desvelar para nós. Por causa do pecado cometido por Acã, e tendo consequências para com toda a tribo de Judá e para com toda a nação de Israel. O pecado de Acã trouxe consequências para todos. Então nós temos a seguinte estrutura, irmãos. Preste atenção na seguinte estrutura do texto. Então, o texto ele tem uma dobradiça, se eu posso usar essa figura. Então, imagina uma porta e a dobradiça que faz com que a porta se movimente. Então, o texto ele tem uma estrutura aqui e uma dobradiça que faz você fazer o texto se mover claramente. Então, por exemplo, no verso 1 você tem a ira de Deus sendo manifestada, certo? Já o verso 26, você tem a ira de Deus se afastando, ok? Nos versos 2 e 5, eu tenho o desastre ocorrido em Israel. O desastre em Israel. Israel é derrotado, dos versos 2 ao 5. Já nos versos 24 a 26a, eu tenho o desastre em Acã, ocorrendo contra Acã. Então, primeiro, nos versos 2 a 5, na primeira parte, eu tenho o desastre ocorrendo contra Israel. Nos versos 24 a 26, eu tenho o desastre contra Acã, especificamente. Depois, nos versos 6 a 9, eu tenho os líderes diante de Yahvé, a perplexidade dos líderes diante de Yahvé. Versos 6 a 9. Já nos versos 16 a 23, eu tenho Israel diante de Yahvé. Eu tenho Israel diante de Yahvé. Nos versos 10 ao 12, eu tenho a revelação divina acerca do problema. 10 ao 12a. Verso 10 ao 12a. A revelação divina do problema. E dos versos 13 a 15, a instrução divina para a solução. A instrução divina para a solução. Faltou o 12b, que é exatamente essa estrutura que unifica as duas partes, que é o ponto central do texto. O que é que diz esse texto, irmãos? Preste bem atenção comigo. Josué 7, verso 12, parte B. O texto diz assim, deixa eu ler todo o verso, mas vamos focar apenas na parte B. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aqui é o meio, ponto central da história. Se vocês não tirarem o que vocês roubaram do vosso meio, eu não mais estarei convosco. Eu não andarei mais no vosso meio. A estrutura é estabelecida. A ira de Deus se revela contra Israel por causa do pecado. Qual a evidência da ira de Deus, irmãos? Versos 1 a 5, preste atenção, a evidência da ira de Yahvé.
Interessante porque você vai perceber que dos versos 1 a 11, você vai ver a enfatizar a evidência clara da ira de Deus. A evidência clara. A ira de Deus se manifesta categoricamente contra eles. Alguém pode imaginar por que foi que Israel passou por isso? Ainda o pecado não foi conhecido, tá certo? Ainda não foi revelado o pecado. Apenas o que eles sabem é que Deus os derrotou no meio de uma batalha. E a batalha foi muito bem ordenada. Por que é tão interessante essa batalha nesse momento para nós, irmãos? Porque o texto vai descrever que houve até uma diminuição em perdas. Quando eles viram o número dos inimigos, eles disseram: vamos apenas 2 ou 3 mil, não precisa muita gente, porque eles são poucos ali e nós vamos derrotá-los facilmente. E eles fugiram de um número menor do que eles, alguns foram mortos e eles são ali destruídos diante dos seus inimigos nesse termo. A ira de Deus se revelou contra eles nesse contexto. Os versos 2 a 5 devem ser interpretados à luz do verso 1. A ira de Deus veio sobre o povo de Deus. Por isso, quando você olha os versos 2 a 5, você não pode, irmãos, tratá-lo simplesmente como dando as razões para a falha de Israel. Porque a razão para a falha de Israel foi a ira de Deus sobre o povo, causado pelo pecado, que vai ser manifestado lá na frente. Falharam porque Deus se irou contra eles, tendo eles pecado contra o Senhor. Eles confiaram demasiadamente em si mesmos, né? O resultado da ira de Deus conduziu Israel a uma destruição histórica. A razão da destruição, porque Deus estabeleceu contra eles o furor da sua ira. João Calvino, comentando esse texto, é bem interessante a maneira como Calvino lê esse texto, e é rico, irmãos, de você imaginar um teólogo século XVI, você imagina, que hoje você lê os comentaristas e nenhum consegue chegar, pelo menos a impressão que eu tenho, ao ponto central do texto, como Calvino fez aqui, quando ele lida com a análise desse verso. Ele diz o seguinte: quando os 3.000 foram expulsos, isso foi apenas uma justa recompensa por sua confiança exagerada e pela preguiça. Ele continua: o Espírito Santo, entretanto, ele afirma e declara que o número de pessoas que foi para a batalha não foi a causa da derrota, não foi a quantidade de pessoas que os levou à derrota. A culpa não está na estratégia da guerra. A verdadeira causa, diz Calvino, é o conselho secreto de Deus, que mostrou como um sinal a sua ira, mas ainda usando de misericórdia. Ele levou um número pequeno para que os danos não fossem tão severos, porque se fosse um número muito grande, o dano seria ainda maior. Na mesma ira, na mesma manifestação da ira, ele permite que o número que vai para a batalha seja um número pequeno. A confiança que eles tinham, nós vamos vencê-lo e não tem problema algum. O Senhor ainda poupou muitos ali. Sem dúvida, irmãos, o perigo de confiar demasiadamente na sua estratégia, o perigo de negligenciar a oração, elas são destacáveis aqui no texto. Mas
Não é esse o ponto central do texto. O texto diz que o povo de Deus falhou porque eles estavam debaixo da ira de Deus. Por que isso vai nos ajudar ainda mais adiante, irmãos? A ira de Deus não é um mero tema. Não é um mero tema. A igreja deve tremer diante disso, literalmente. Nós devemos pensar que Israel é apenas uma congregação do povo de Deus, que estava sobre a ira de Deus. E nós deveríamos, como igreja do Senhor, pensando em Israel, quão terrível é estar debaixo da ira do Senhor. Os verdadeiros israelitas tremem, irmãos, quando Deus está irado. E quando nós olhamos para o que acontece, para o sofrimento, para as perdas, para os grandes danos que temos vivido nesses 2 anos, você pode pensar que os homens estão querendo nos destruir, e nós nos esquecemos que a mão de Deus pesa sobre a igreja, pelos seus próprios pecados. A ira do Senhor. Nós poderíamos pensar, porque nós confiamos em nós mesmos, então nós vamos deixar de confiar em nós mesmos, nós orávamos, deixamos de orar. Isso é um problema, sem dúvida, mas nós deveríamos pensar quão terrível está debaixo da ira de Deus. É o que o texto vai dizer. Agora, dos versos 6 ao 9, você vai encontrar a perplexidade de Israel diante da ira, irmãos. Interessante, porque você vai olhar aqui, a perplexidade é porque o que acabara de acontecer, não é? O que acabara de acontecer. Eles sabiam que depois das vitórias que eles tiveram nos capítulos anteriores, atravessaram o Rio Jordão, venceram os inimigos, Jericó foi destruída, os muros de Jericó ruíram. Eles tinham as promessas. E o que me chama a atenção, irmãos, no verso 5, é o que acontece com o coração deles. Veja, capítulo 7, verso 5 diz assim: o coração do povo se derreteu e se tornou como água, o verso finalzinho do versículo, e se tornou como água. Você sabe o que aconteceu com os inimigos quando Israel passou a pé enxuto no Jordão? Volte comigo em Josué, capítulo 2, verso 11. Josué 2, 11, veja, irmãos. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O nosso coração desmaiou. Aconteceu isso com eles agora, com Israel. Derreteu o coração deles. O Senhor não está mais no nosso meio. Fomos derrotados. A própria destruição, no verso 9 do capítulo 7, é antecipada. Veja, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome, Senhor? Eles vão nos desarraigar, eles vão nos arrancar daqui. Eles perceberam que diante da ira de Deus e do pecado que ainda não tinha sido revelado, eles estavam destruídos. Lembre-se, irmãos, Josué ainda não tinha recebido a informação. A oração dele é clara, o narrador é claro em nos ensinar que depois da oração é que o Senhor
quando ele fala com Deus e Deus vem a ele e diz: por que você está com o rosto prostrado? Levanta-te, o povo pecou. Você acha que eu não cumpro as minhas palavras? Você acha que eu não cumpro as minhas promessas? Você acha que eu não sou Deus? O povo pecou. O narrador tinha a vantagem da informação. Josué não tinha aqui. Como ele vai se queixar no verso 7 do capítulo 7, quando ele diz: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Por que o Senhor fez isso, Senhor? Qual a razão disso? Nós ficaríamos felizes do outro lado, Senhor. Não precisava ter passado o Jordão. Nós ficaríamos bem do outro lado. Isso aqui não é a palavra de incredulidade, irmãos, é uma palavra de desespero. Josué não foi incrédulo, ele estava desesperado. Josué vai se queixar a Deus na oração. E lembre-se, queixar-se a Deus não é o mesmo que queixar-se acerca de Deus. Ele se queixa para Deus, como Israel fez no deserto. Eles se queixaram acerca de Deus, e Josué vai a Deus, e Josué faz um apelo básico na sua oração, no verso 9: o perigo da nação e a honra do teu nome. O que farás do teu grande nome? O que acontecer com Israel cairá na reputação do teu nome. O que acontecer com o teu povo será manifestado contra o teu nome. Você sabe por que lá no livro de Ezequiel, por exemplo, o profeta Ezequiel vai dizer: diz o Senhor, não é por amor a vós que eu faço isso, mas por amor ao meu nome. Não é porque o Senhor está desprezando o seu povo, não, porque não tem como separar as duas coisas. E daí Josué está dizendo: Senhor, se o teu povo for destruído, isso trará desonra ao teu nome. Isso trará desonra ao teu nome. E essa é uma das razões pelas quais nós podemos orar, irmãos, no meio das nossas lutas como igreja, das fadigas e da luta severa contra o pecado. Quantas vezes parece que nós vamos sucumbir, e uma das orações que nós podemos fazer a Deus é: Senhor, o que falarão do teu nome? Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos a tua igreja. Tu nos tiraste da morte e nos abandonará no meio do caminho. Josué orou assim. Os cristãos deveriam pensar da mesma forma, irmãos. Parece às vezes que é uma oração de uma criança, não é? Ou tem alguma infantilidade, mas não é. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: nós não podemos imaginar um apelo melhor do que este. O que farás, Senhor, do teu grande nome? A primeira percepção é: o nome do Senhor é grande. São seus atributos que estão em jogo aqui. Senhor, que tu sejas glorificado completamente, que o Senhor seja exaltado completamente.
Existem períodos na nossa vida, irmãos, quando o povo de Deus se mantém, não é, em solidariedade com Israel, na época de Josué. Existe períodos de confusão, não sabemos o que está acontecendo, nós não conseguimos compreender tudo, não conseguimos discernir todas as coisas, como Josué aqui não sabia o que estava acontecendo. Então, como eu oro ao Senhor, o que eu peço ao Senhor? Pelo perigo que nós estamos correndo e pela honra do nome dEle, por essas duas coisas. Cuidado, Senhor, o teu povo, Senhor, e a glória e a honra do teu grande nome. Nós não sabemos, mas sabemos como orar em tempos como esse. Nós sabemos como orar. E quais os objetos da ira de Deus, irmãos? A quem Deus derrama, contra quem Ele derrama a sua ira? Não é? Interessante, preste atenção um detalhe, irmãos, no texto. Pode passar despercebido, mas aqui está a beleza também do verso. Veja o verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha que coisa interessante, irmãos. Veja no verso 1. Veja a inter-relação que existe entre um e muitos. Os filhos de Israel prevaricaram. Acã pecou. Você percebe? Um indivíduo e o todo. Os filhos de Israel pecaram, prevaricaram contra o Senhor. E aí ele diz: Acã falhou. Veja, irmãos, a ira de Deus aparentemente não era contra os filhos de Israel. Alguém pode pensar, mas no texto diz que os filhos de Israel pecaram, prevaricaram. O pecado de Acã foi chamado, os filhos de Israel prevaricaram, e a guerra foi perdida. Preste atenção nisso, a nação foi condenada. E mais ainda, irmãos, veja o verso 11, por favor, do capítulo 7 comigo. Israel pecou. Veja, irmãos, aqui ele está falando, ele usa o termo Israel pecou. E violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Eles transgrediram a minha aliança. Mas no verso 15 ele vai dizer: o transgressor tem de ser queimado. Foi um indivíduo, foi alguém no meio deles. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Será queimado. E os versos 24 e 25 deixa claro que a família de Acã e todos os seus animais foram punidos. Esse texto ele é estranho para nós nos nossos dias, para a sociedade que nós vivemos. Não estranho para a teologia bíblica, não estranho para a revelação divina, é estranho para a maneira como nós olhamos o mundo. O individualismo dos nossos dias. Alguém pode imaginar, isso é injusto. Isto é injusto. E nós podemos até chegar a nos queixar de Deus.
Você imagina, irmãos, quantos argumentos individualistas são usados para pecados terríveis? Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Por exemplo, o aborto. Meu corpo, minhas regras. Vocês acham que o acúmulo de iniquidade como essa como os mais indefesos são dizimados no ventre da mãe pela própria vontade da mãe? Isso é um problema meu, não tem nada a ver com vocês. Você sabe o que aconteceu com Jericó? Quando caiu, quando ruiu. Lá em Gênesis, no capítulo 15, o Senhor disse a Abraão: você anda na terra, mas não vai possuí-la. Você vai possuí-la daqui a um período. Porque ainda o limite da iniquidade deles não chegou ao topo. Eram as minhas regras, meu corpo, minhas regras em Canaã, meu corpo, minhas regras em Jericó, até que um dia a ira de Deus veio sobre todos eles. Ora, se isso acontece, irmãos, se isso acontece no mundo, você imagina na igreja do Senhor. Quantos pecados ocultos, irmãos. Quantas iniquidades. Quantas iniquidades. Quanta vida enganosa. Quanta prática de imoralidade. Quantas conversas torpes. Se amontoam no nosso meio. E não sabemos por que a mão do Senhor pesa sobre nós. Agora o Senhor vai fazer uma ameaça, e a pior de todas elas. Alguém poderia imaginar que a pior ameaça que alguém poderia receber nessa vida fosse perder o seu emprego, a morte de um parente. O Senhor não os ameaça disso. O Senhor os ameaça: eu me apartarei de vocês. Eu não mais estarei no meio de vós, se não arrancarem o mal do vosso meio. O versículo 12b, que é a dobradiça que eu me referi, irmãos, diz assim na parte B do verso 12. Vamos ler o verso todo, mas pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. O verso 12b, irmãos, literalmente, é essa dobradiça que ameaça na manifestação da ira de Deus. Eu não mais estarei convosco.
a menos que a coisa amaldiçoada seja arrancada do vosso meio. Nada é mais crucial, irmãos, do que a presença de Yahvé no meio do seu povo. Nada é mais crucial, nada é mais importante. É o fundamento, é a essência da nossa existência. E o Senhor diz: eu os abandonarei. Nada deveria causar maior distúrbio ao coração do crente do que perder a presença de Deus no nosso meio. E eu trago à memória um texto comum a esse, mas rico de detalhes como esse, lá no bezerro de ouro, em Êxodo 32, quando o Senhor vai condená-los e disse: o anjo irá convosco, eu não mais subirei com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. O texto afirma: eu não mais andarei no vosso meio. Então Moisés e o povo caem com o rosto em terra, clamando ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. E no capítulo 32 e 33, você ouve a seguinte expressão: Moisés dizendo a Deus: o Senhor sabe qual é a nossa diferença dos povos da terra, Senhor? A nossa diferença é que o Senhor anda conosco. Não é a terra prometida, porque o Senhor disse: eu vou mandar um anjo e vai levá-los até lá. Mas é a tua presença, Senhor. É a tua presença. A menos que vocês arranquem do vosso meio a coisa amaldiçoada. A menos que isso aconteça, eu não estarei mais convosco. As igrejas contemporâneas erram, como já disse anteriormente, na maneira como lidam com a disciplina. E nós, muitas vezes, irmãos, achamos conveniente esquecer as ameaças que Cristo faz à igreja. Quando lá, escrevendo as igrejas em Apocalipse, o que ele afirma a elas: o poder do Espírito que matou Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Nós nos esquecemos. E o mandamento direto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, tira esse jovem do vosso meio. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 3, ele diz: não andem com pessoas que vivem ociosamente, se apartem deles. Ele continua: a igreja, irmãos, ela não vive numa forma teocrática, onde nós temos o poder da pena de morte, mas a necessidade de disciplina não cessa na forma como Deus ordenou. Ela foi alterada. A igreja, ela tem o poder das chaves. É isso que a Escritura nos ensina. Você tem acesso à mesa do Senhor, porque o Senhor abriu as portas para você. E quando o Senhor tira o direito da mesa, a igreja foi quem tirou, e é a igreja quem traz de volta. O Senhor deu à igreja essa autoridade. E nós preferimos a tolerância ao louvor ao nome de Deus. Nós preferimos tolerância, não sabendo
quão grave consequência o pecado produz na vida da igreja. Os versos 10 a 15, bem rápido, irmãos. Na ira, o Senhor vai lembrar-se da sua misericórdia. Deus não permite que Josué e Israel vivam nas trevas. Ele vai revelar a Josué a causa do seu desprazer. Isso está nos versos 10 a 15. Que coisa, o Senhor vai dizer o que aconteceu. Uma coisa maldita foi trazida aqui. Aquilo que eu disse para não acontecer, aconteceu. O que era para ser, o que não era para ser feito, foi feito. A minha ordem foi desobedecida. Você sabe, irmãos, você quer destruir alguém, deixe-o na obscuridade do seu pecado. Você quer salvar alguém, traga a luz, com o respeito e a dignidade necessária, os seus pecados. Na sua ira, Ele mostrou misericórdia. Os amigos normalmente acham que são melhores amigos do outro porque eles não confrontam o pecado do seu amigo. O amigo que deixa o outro amigo morrer no pecado não é amigo, é inimigo, e o pior inimigo. Porque Deus não deixou o seu povo no obscurantismo, não deixou o seu povo nas trevas. O que não se sabia foi revelado. Ele não deixou Davi no adultério. Ele levou Natã e disse: diga a ele que ele vai morrer. E Natã chega e diz a ele: você vai morrer. Ele disse: eu pequei contra Deus. Foi trazido à tona o seu pecado. Deus não deixará os seus filhos no engano. Ele trará luz, Ele fará conhecido, Ele tratará na sua ira, Ele mostrará a sua grande misericórdia. A sua grande misericórdia. Porque só aí, porque só aqui, a restauração pode acontecer. Não há restauração sem confissão de pecados. Nós já vimos exemplos na nossa igreja tão belos, irmãos, de disciplina no nosso meio. É doloroso disciplinar alguém, mas é glorioso o dia que esse irmão ou essa irmã, submetendo-se com paciência, são trazidos de volta à comunhão da casa do Senhor. Que glória, que glória. Bênçãos do Senhor sobre a sua igreja. E na última sessão, a severidade da ira do Senhor, dos versos 16 a 26, irmãos. Não apenas Acã, mas toda a sua família e toda a sua posse sofreram pena de morte. Essa severidade vai nos causar distúrbio também. Impressionante. Uma sociedade que não admitiria algo parecido. E que líderes afirmam: eu não suporto ver jovens roubando celular e sendo preso.
esse mesmo pai de todos, ironicamente falando, irmãos, nunca vai poder dizer quantos desses jovens chegaram à fase adulta. Quase 100% morreram, porque faltou disciplina. Esse que ama a sociedade, dessa maneira a destrói, mas o Deus que pune o seu povo de maneira severa, ele firma o seu povo no caminho certo. Falar sobre a condenação eterna de Acã é difícil. Ele foi punido, foi queimado, mas a confissão dele foi gloriosa, irmãos. Foi gloriosa. Ele disse assim, nas palavras que estão no texto. Acompanhe comigo, por favor. Quando chega a ele a declaração da sua culpa, verso 19: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Eu pequei contra o Senhor. Toda a sua casa foi condenada ali. Eu cobicei a glória dessa terra. Eu cobicei o poder desse mundo. Eu cobicei os prazeres dessa vida. E foi ali, sobre as cinzas de todos eles, apedrejados e queimados, foi levantado um monumento. Israel estava se acostumando com os monumentos, no sentido bom da palavra. No capítulo 4, verso 1 a 10, você vai ver o monumento do socorro de Deus salvando Israel. Eles vão lembrar da bondade de Deus ali. Mas no capítulo 7, 25 a 26, da ira destrutiva de Deus, foi levantado um monumento ali. E aquele nome passou a ser Vale de Acor. É engraçado que é um jogo de palavras com a palavra Acã. O nome Acor está ligado à palavra Acã. Vocês vão lembrar disso aqui, no vosso meio. Você sabe, no texto, no verso 25 e 26, ele diz assim, preste atenção, irmãos. Disse Josué: por que
nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Você sabe o que Deus fez com o Vale de Acor, irmãos? O monumento da ira dele, o que ele fez no futuro. Abra sua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 2, por favor. Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Oséias, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim o texto, irmãos: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Porta da esperança. O vale de sofrimento foi feito porta de esperança. Não há nenhum lugar que Deus tenha manifestado a sua ira com maior força e vigor do que a cruz de Cristo. E lá no lugar da ira é a gloriosa porta da esperança. Na sua ira, Ele revelou a sua misericórdia. Qual pecado você tem mantido em secreto? O que você tem escondido no arraial? O que você tem omitido? Hoje o Senhor te faz saber: isto tem feito mal à igreja, à sua vida e à igreja do Senhor. Arranque, queime, arrependa-se. O Senhor é rico em misericórdia. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã do teu santo dia, com o coração trêmulo e quebrantado diante do Senhor. Como somos responsáveis, ó Deus, não apenas pelo nosso próprio bem, mas pelo bem da igreja. Ó Deus, livra-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Aparta de nós a tua ira, Senhor. Para o louvor do teu nome. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, humildemente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.